Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós estamos aqui prosseguindo com a nossa série de sermões no livro do profeta Joel. E hoje nós iremos para o terceiro e o último sermão dessa série. No entanto, antes de nós entrarmos no nosso texto propriamente dito, que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, eu gostaria de repassar dois aspectos, dois pontos do sermão anterior, né, que já está gravado aqui no canal. No sermão anterior, nós vimos que a restauração que Deus deu ao povo de Judá após o cativeiro babilônico preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo, Senhor e Salvador estabelecido por Deus, para o perdão daqueles que verdadeiramente creem no Evangelho e se arrependem dos seus pecados. Esse foi um dos pontos que nós vimos no sermão passado. E o outro ponto, nós também vimos que o Espírito Santo foi dado ao povo de Deus. E esse Espírito Santo dado ao povo de Deus é um sinal do juízo de Deus que está para vir sobre a humanidade, sobre a criação. E por isso mesmo o Evangelho é proclamado para que todos aqueles que ainda permanecem em rebelião contra Deus possam encontrar a salvação em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Evangelho e alcançando a graça salvadora da parte de Deus através de Cristo. Então, foram estes os dois pontos que nós vimos no sermão passado. E hoje, então, nós vamos aqui para o nosso terceiro e último sermão dessa série. E o nosso texto começa lá na palavra de Deus, em Joel, capítulo 3, versículo 1. E eu vou pedir para que você abra sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto e depois mantenha ela aberta, a sua Bíblia, seu aplicativo, para que depois você possa acompanhar a exposição dessa passagem. Então, o nosso texto diz o seguinte: Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, eu me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio.
e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então, vejam que no nosso texto, o profeta Joel, ele aponta para um juízo que está reservado a todas as nações. E ele utiliza aqui uma expressão simbólica, que é o Vale de Josafá. No caso, o profeta está usando o nome Josafá, que é bastante comum em todo o Antigo Testamento. E o significado do nome Josafá no hebraico é o Senhor julga ou o Senhor tem julgado. Então, o grande e temível dia do Senhor, que foi anunciado lá em Joel, capítulo 2, verso 31, é o dia de juízo reservado para todos os povos. Agora, essa figura do vale também é muito expressiva e vale a pena nossa reflexão, pois o sentido de vale nos dá a ideia de cerco, ou seja, todas as nações que são convocadas ao vale de Josafá para juízo de Deus, elas serão submetidas a esse juízo de uma tal forma que ninguém poderá se isentar de um juízo que virá sobre todos aqueles que habitam o mundo. Ou seja, a ideia da expressão vale de Josafá é que todos os que são chamados por Deus para comparecer perante ele em juízo não têm como se isentar deste julgamento. Este julgamento virá sobre todo o mundo e ninguém poderá escapar dele. Agora, notem lá que Joel, capítulo 3, no verso 4, Deus deixa claro para as nações que, se da parte delas há algum sentimento de vingança contra ele, contra Deus, ele mesmo se vingará das nações. E qual o motivo dessa vingança de Deus? É por tudo aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. Conforme nós vemos aqui em Joel, capítulo 3, dos versículos de 6 a 8. A mesma palavra que seria então proferida tempos depois pelo profeta Obadias. Está sendo dita aqui, neste momento, por Joel. Tempos depois, o profeta Obadias retoma esse mesmo tema, esse mesmo assunto, essa mesma palavra, e o dia do Senhor será então um dia de retribuição contra todas as nações. Lá em Obadias, no capítulo único, né, que só tem um capítulo lá no livro de Obadias, no versículo 15, diz o seguinte: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito com você. Você, ali no caso de Obadias,
era a nação dos Edomitas. A maldade que você praticou recairá sobre você. Caso você não tenha visto o sermão que eu já gravei no livro do profeta Obadias, tem aqui no canal Jesus Cristo Esperança Nossa. É só procurar o vídeo lá e assistir a esse sermão. Agora, nós temos aqui uma outra figura que também é usada no livro do profeta Joel, no capítulo 3, verso 13, que é a figura da colheita e que aponta para um juízo final de Deus. Essa figura da colheita, nós podemos encontrá-la também no livro do Apocalipse, capítulo 14, os versos de 14 a 20. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: Tome a sua foice, e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue no lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de 300 quilômetros. Ele, aqui no texto bíblico, o apóstolo João está usando aí a altura do nível dos freios dos cavalos, né, que fica na boca do cavalo, então é bastante alto, e numa distância, talvez num perímetro, num raio, não digo um raio, mas um diâmetro de 300 quilômetros, para dizer que aquelas uvas que foram pisadas no lagar da ira de Deus produziram muito, muito, muito sangue. Esse é o resultado do juízo de Deus contra as nações rebeldes. Sim, há um juízo de Deus a ser executado sobre toda a sua criação, e a humanidade, como coroa da criação de Deus, será julgada. E a única salvação que é oferecida pela palavra de Deus é o nome de Jesus Cristo, como nos fala o apóstolo Paulo. Ele escreve lá para a igreja de Tessalônica, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês, os Tessalonicenses, nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Portanto, Jesus Cristo é a única opção para nos livrarmos da manifestação da ira de Deus que virá do juízo final sobre toda a criação. Jesus é a salvação para aqueles que o invocarem. No entanto, sobre esse mesmo julgamento do juízo final, o apóstolo Paulo também alertou os atenienses. Nós temos aquela passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos 30 e 31, em que diz o seguinte: Paulo falando: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, ou seja, a partir
da vinda de Cristo, do advento de Cristo, da manifestação de Deus através de Jesus Cristo, agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Notem que Deus não está fazendo um mero convitezinho amoroso. O que ele está dizendo é que Deus ordena que a humanidade rebelde se arrependa dos seus pecados. Prossegue o texto de Paulo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, existe sim a evidência de que há um juízo de Deus preparado sobre as nações. Esse juízo será executado por Jesus Cristo. E para aqueles que permanecerem em rebelião contra Deus, está reservado um juízo implacável. Fica para nós o alerta que Jesus fez lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versos de 34 a 36. Jesus fala àqueles que estão ouvindo: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e prazeres da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Mais uma vez, Deus está proclamando através do profeta Joel um juízo contra as nações, que já foi executado naquela época, mas que será uma vez mais realizado por meio de Jesus Cristo em caráter definitivo. E enquanto é tempo, Deus está oferecendo a todos aqueles que ouvem o Evangelho o perdão dos pecados e a salvação eterna através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu pergunto então para você: como está a sua vida diante de Deus? Olhe para você mesmo. Jesus Cristo, quem é Ele para você? Deus o colocou como Senhor e Salvador para aqueles que creem, mas como um juiz implacável para aqueles que permanecerem em rebeldia contra Deus. Como está a sua posição em relação a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você se reconhece como incapaz de cumprir a justiça de Deus? Você se reconhece como uma pessoa que precisa receber de Deus a graça do perdão? Jesus Cristo pagou o preço da sua redenção através da sua morte na cruz. Ele ressuscitou para garantir àqueles que creem nele a vida eterna. Como está a sua fé em Jesus Cristo? Você pode se considerar uma pessoa que está isenta da ira de Deus, pois está debaixo do sacrifício de Cristo, protegido pela sua fé em Jesus Cristo, por uma fé verdadeira, salvadora, uma fé remidora e um arrependimento genuíno dos pecados? Ou você continua em rebelião contra Deus? Se você permanece em rebelião contra Deus, inevitavelmente, ou quando você morrer, ou quando Jesus for enviado à terra para executar o juízo de Deus, você será encontrado entre aqueles que estarão definitivamente afastados da graça de Deus. E para aqueles que já creem, fica sempre o alerta contra a nossa natureza pecaminosa, para nós não nos afastarmos de Deus, mas permanecermos firmes, fiéis a Deus, fiéis à Sua palavra, crendo no Senhor Jesus e esperando do alto a redenção definitiva das nossas almas.
Que assim Deus abençoe você, que ainda não crê no Senhor Jesus, para que o seu Espírito Santo te convença dos pecados, te leve ao arrependimento e você possa receber a graça do perdão de Deus para a salvação da sua alma. E quanto àqueles que já creem, que a graça do Senhor Jesus Cristo nos preserve em fidelidade a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.